Olá, esta é a aula número 3 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos dar uma retomada nas relações métricas no triângulo retângulo. Foi um tema que foi debatido o ano passado e hoje, nas aulas do Centro de Mídia, para os alunos do terceiro ano, foi retomado esse tema. Na minha visão, a aula foi muito superficial. Então nós vamos dar uma retomada nele aqui com mais detalhes para a gente poder aprofundar o tema aqui. É um tema mais teórico da matemática e provavelmente vai ser mais para futuras avaliações externas, APs e sei lá se vai vir mais alguma outra, cada dia vem uma nova. Bom, então vou colocar aqui o triângulo retângulo ABC, certo? E no meio foi traçada uma reta perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Essa reta aí, ela é a altura deste triângulo, tá? E aí nós vamos colocar algumas medidas. A base aqui eu vou chamar de A desse triângulo. O outro lado aqui da direita vou chamar de B e o outro lado C, certo? ABC, porque são três medidas diferentes, certo? E a altura vou chamar de H, que a gente já usa o H para abreviar a parte da altura. Aí a gente percebe o quê? Que dentro desse triângulo maior que foi feito, conforme eu tracei a linha para representar a altura, fica dois triângulos menores que são semelhantes a esse triângulo maior. Então tem o triângulo à esquerda, que ele é um pouco menor, que eu vou chamar aqui de M, a base. Então ele vai ser composto pelos lados M, H e C, certo? E temos o outro triângulo que está à direita, que é um triângulo retângulo também, tem um ângulo de 90 graus ali, é o H, o B, e eu vou chamar esse lado aqui de N, que é a base, certo? A primeira relação que a gente tira entre essas medidas que foram colocadas aí, que são 6 letras, 6 valores diferentes, obviamente igual vocês viram lá no Centro de Mídia, essas medidas eles vão ter, né, não vão ser letras, vão ter números e vai sobrar alguma coisa para a gente poder calcular. A primeira relação que a gente tira, a gente vai fazer só 5, tá? Mas até teorema de Pitágoras daria para provar por aqui, mas a gente vai fazer 5 relações aí, e todas elas vão usar o princípio da proporcionalidade, que é a regra de 3, certo? Bom, então a medida A, que é a base desse triângulo maior, pode ser dada pela soma das outras medidas, do M e do N, certo? Então, por exemplo, se o N for 5 e o M for 3, a gente consegue achar a medida A fazendo a soma dos dois. Então, a primeira relação que a gente tira desses triângulos aí é a soma das duas medidas, das duas bases ali. A gente vai encontrar o valor da base maior desse triângulo, certo? Bom, aí as outras relações têm a ver com a ideia da proporcionalidade. Para ficar mais fácil para visualizar, o que eu fiz aqui? Coloquei as medidas que a gente fez no primeiro triângulo na parte inferior aí, do inferior está à esquerda, e vou comparar o triângulo maior, que é os lados A, B e C, e os vértices também A, B e C, com o triângulo médio, que está à direita no primeiro desenho. Aí o que a gente fez aí? Tá vendo que o ângulo de 90 graus ele está na parte de baixo, tá vendo? Para ficar mais fácil a visualização dos lados que são proporcionais, eu rotacionei esse triângulo, que estava o ângulo de 90 graus estava embaixo, eu rotacionei e coloquei ele de um jeito que a gente consegue visualizar quais lados são semelhantes ou proporcionais, certo? Bom, o lado que a gente chama de hipotenusa, no caso desse triângulo maior, comparado com o triângulo médio, o lado que está oposto é a medida B. Como eu rotacionei, então a medida B ela veio aqui para baixo, certo? E os outros lados
são os lados que formam os catetos. A base daquele triângulo menor é M, certo? Então eu coloquei aqui, ó, o lado aqui, ó, o lado N, certo? Os dois catetos, né? E o H, que vai fazer o papel aqui dos dois catetos. O H e o N formam os ângulos de 90 graus. Como eu rotacionei, o H fica representando aí a base dele e o N a altura desse triângulo, está rotacionado, certo? Bom, dito isso, nós vamos ver quais são os lados que são semelhantes. Então, comparando do triângulo maior para o triângulo menor. Então, eu vou pegar aqui o da base, ó, o lado C, melhor dizendo. O lado C, comparado, coloquei com cores para ficar mais fácil. O lado C está semelhante ao lado H. Ou seja, se eu dividir esses dois valores, igual a gente viu, vai dar a mesma constante de proporcionalidade que a gente chama de K, não é isso? Só que aqui a gente só vai fazer as relações, eu não vou achar essa constante. Mas eu sei que se eu pegar outros lados e fazer a mesma relação, ou seja, fazer uma razão entre esses lados, eu sei que vai dar a mesma medida, porque esses triângulos eles são semelhantes. A gente percebe que ele tem os ângulos iguais, só muda um pouquinho o tamanho. Então, vou pegar aqui, ó, o C está proporcional ao H e o lado A, que é a base, está proporcional ao B. Ou seja, se eu dividir os lados que eu coloquei em azul, vai dar um valor que vai ser igual à divisão dos outros lados que estão em rosa. Então, eu coloquei aqui a relação, tá vendo? Ó, C sobre H vai ser igual a A sobre B. Repara que eu peguei do maior comparando com o menor, né? Bom, aí aqui a gente aplica a regra de 3. Nesse caso aqui, não dá para fazer muita coisa, porque as letras são diferentes. Então, eu vou escrever, ó, A vezes H, certo? Vai ser igual a C vezes B. Não dá para aplicar propriedade nenhuma e de potência nem nada, porque são letras diferentes. Então, essa é a segunda relação que a gente consegue fazer aí, certo? Obviamente que esses lados aí, para fazer alguma coisa, precisa ter pelo menos 3 medidas, né? Senão não dá para fazer muita coisa, não. Bom, a outra relação, eu vou pegar esse lado B, que está relacionado ao lado N, certo? Que eu coloquei em verde aí para ficar mais fácil. Bom, vou pegar uma relação aqui, poderia ser qualquer uma, mas vou pegar essa aqui, ó, AB, certo? Que a gente fez na outra. Se eu dividir o lado AB, que está representando aí a hipotenusa desses dois triângulos, vai ser igual à medida do B sobre N, certo? Pegando sempre do maior para o menor. Aplicando aqui a regra de 3, certo? Então, o B vezes B vai ser B ao quadrado e A vezes N vai ser AN, que a gente não consegue fazer nada. Então, essa é a terceira relação métrica dentro do triângulo retângulo, tá? Bom, próximo. No próximo aqui eu vou comparar o triângulo maior com o triângulo menor. O triângulo menor, ele tem as medidas CHM, que está aí à esquerda para a gente dar uma lembrada. O lado C, ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então está aqui. E os outros lados que formam os catetos é o M e o H, certo? Então, eu coloquei aqui o M e o H como as medidas dos catetos. Aí nós vamos rotacionei novamente para ficar mais fácil para visualizar. Nós vamos fazer a mesma coisa, mesma relação aqui. Então, vou pegar o lado C, está proporcional ao lado M, e o lado A está proporcional a C. Ou seja, se eu dividir os dois, vai dar a mesma coisa, em relação à constante de proporcionalidade, certo? Então, vai ficar C sobre M igual a A sobre C. Aplicando aqui a mesma relação, certo? Multiplicando aí cruzado, regra de 3. C vezes C vai dar C ao quadrado. E M vezes A, vou colocar em ordem alfabética, tá? Para ficar mais fácil. Então, C ao quadrado vai ser igual a A vezes M. Esta é mais uma relação, tá? Bom, e aí vou colocar a última relação, que é comparando os dois triângulos menores, né? É o médio, que eu já coloquei as medidas aí, que já está nas outras, né? E o triângulo menorzinho, certo? Vou pegar só mais uma relação aqui, ó. Essa daqui, o H e o M, e o N e o H, certo?
Se eu dividir os lados azuis, aí que eu coloquei com o círculo azul, vai ser igual a divisão ou a razão dos outros lados que estão em verde. Então, ficaria assim, ó, H sobre M é igual a N sobre H. Fazendo o mesmo princípio, H vezes H vai dar H ao quadrado, e M vezes N a gente só vai deixar indicado porque não dá para aplicar a propriedade de potência, não dá para fazer nada, certo? Bom, então essa é a quinta relação, tá? Daria para fazer mais relações, mas essas daí são as fundamentais, e aí a gente vai aplicá-la a um exercício da AP do ano passado, 2020. Caiu para os alunos do segundo ano. Observe a figura a seguir, onde o A'C mede 9 centímetros, igual a 9, e o segmento A'B igual a 4 centímetros. Então, tá lá a medida, tá vendo? Dentro do círculo, somando esses dois valores, a gente tem o diâmetro desse círculo, né? Então, ele foi o ponto A, que faz parte do comprimento da circunferência, ele foi projetado no meio, tá vendo? Por isso que ele colocou a linha, ele só foi modificado, a posição dele, ele estava na borda, foi para o centro aí, formando um ângulo de 90 graus, ficou perpendicular ao diâmetro aí desse círculo, certo? Que o diâmetro é igual a 13, 4 mais 9 dá 13 centímetros. Bom, continuando aqui, ele quer saber o valor do segmento A', tá? É isso que ele quer saber. Bom, coloquei aqui novamente o desenho do triângulo e coloquei as relações que nós acabamos de relembrar. E aí, o que a gente percebe aqui? Se a gente juntar o ponto A, B, C, forma um triângulo, certo? E está dentro do formato que a gente viu das relações métricas dentro do triângulo retângulo, tá vendo? É o mesmo desenho, é igualzinho, tá? E aí nós vamos aplicar a relação para descobrir qual é a altura, porque ele falou que é o segmento A', não é? Foi isso que ele falou, que ele pediu para a gente calcular. E isso aí seria a altura desse triângulo ABC. Bom, tem duas relações que a gente que tem a altura dessas que nós estudamos, mas só uma que nós vamos poder usar pelas medidas que a gente tem. A gente tem o H, comparando com o triângulo que a gente acabou de fazer, a gente tem a medida M e a medida N, certo? Então, a única relação que tem o H, o M e o N é essa daqui. Então, essa que nós vamos aplicar para descobrir a altura. Dito isso, né, tem que calcular a altura. O M vale 4, comparando lá com o desenho, certo? E o N vale 9. Então, aí o que você vai fazer? Vai substituir naquela relação, no lugar do M e do N, multiplicando os valores. Como vai estar H a segunda potência, você precisa fazer o contrário da segunda potência. O que é o contrário da segunda potência? Fazer a raiz quadrada, e aí você vai achar a medida da altura desse triângulo formado aí, tá? Então, os exercícios mais teóricos, a da AP, vocês sabem mais do que eu, tenho essas relações aí de situações, vamos dizer assim, mais teóricas, né? Bom, e agora nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Não vou retomar, porque a gente já falou um monte de vezes, né? E aí a gente vai fazer aqui um exercício do Enem de 2020 para retomar, porque é um dos temas que está caindo lá. E aí a gente vai retomar esta situação aí para dar uma reforçada aí. Enem 2020. No período do fim do ano, um síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina no formato de um cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme a figura 1 e 2. Então, a figura 1 seria mais ou menos como se fosse o projeto real, e a figura 2 está representando o que a gente chama de modelo matemático. Então, a gente percebe que tem o poste ali no centro, cuja altura é igual a 3, ele vai falar de novo isso aí no texto, e serão colocadas mangueiras de iluminação, formando um cone na parte de baixo,
o cone é o que a gente chama de sólidos geométricos pertencente às famílias dos corpos redondos, que tem algumas características do círculo, tá? Então a gente vai dar uma relembradinha aí em algumas coisas. Bom, a árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmentos de reta do mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste até um ponto de uma circunferência de fixação. Então, igual a gente viu lá, tem um poste no meio, conforme vai colocando aquelas mangueiras de iluminação, vai formando um círculo na parte de baixo desta árvore aí, tá? De tal modo que esta fique dividida em 20 arcos. Então, o círculo que está na parte de baixo, que vai fazer a base deste cone, ele será dividido em 20 marcações. É isso que ele está falando. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, perpendicularmente ao plano do chão. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizam um pouco mais que 100 metros de comprimento, nos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixará o restante como reserva, certo? E aí ele quer saber o que aqui, ó? Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro, então não precisa se preocupar muito que as medidas estão em metro, da circunferência deverá ser, aí tá lá as alternativas. Bom, coloquei novamente aqui o desenho para a gente poder observar, tá? E aí o que acontece aqui? Ele quer saber o quanto que ele vai, qual é o tamanho do raio aqui da parte de baixo aqui, tá vendo? Que é a base de um cone, tem algumas características do círculo. Então ele quer saber isso aí, falou que é perpendicular, eu coloquei o ângulo de 90 graus. Primeira coisa, aquelas mangueiras foram divididas em 20 partes, ou seja, aquele comprimento de 100 metros, a gente vai dividir em 20 partes, para poder descobrir quanto mede cada mangueira individualmente, eu chamei de X. Se a gente perceber, pegando o poste, fazendo o desenho com o raio, que é o que a gente precisa descobrir, e mais esse segmento aí que eu chamei de X, a gente percebe que forma um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, uma das relações é o teorema de Pitágoras, que nós podemos usar, porque não tem ângulo aí. Se fosse ângulo, poderia usar as relações seno, cosseno e tangente, certo? Então, primeiro, vamos ter que descobrir quanto que é aquela medida X. É fácil de fazer, porque ele falou que deu 100 metros de mangueira, são 20 partes, então a gente vai pegar, para descobrir aquela medida que eu chamei de X, 100 dividido para 20. Então, 100 dividido para 20 vai dar o segmento X ali que está representando as mangueiras. E aí nós precisamos descobrir qual é o raio dessa circunferência. A gente sabe que a altura é igual a 3 desse triângulo, então nós vamos colocar aqui e vamos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir qual é a medida desse raio que eu chamei de R, certo? Aplicando o teorema de Pitágoras, aí você vai descobrir numa boa, fácil, muito simples, e aí marca lá a alternativa. Bom, qualquer dúvida, só perguntar aí, já sabe os caminhos que tem a seguir. A gente se vê até uma próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço a todos.